noite. Eu cumprimento a todos os nossos queridos, amados, que estão nos assistindo nesta noite, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um grande culto de adoração a Deus, online, aqui situado no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde temos o nosso pastor presidente, pastor Jamir Olímpio Batista. Queremos dizer a você que você é um privilegiado de estar conosco nesta noite, onde você estará ouvindo os belos hinos e também a preciosa mensagem da palavra de Deus, a qual o presbítero Gessé de Oliveira estará nos deixando nesta noite. E dizemos também a você que no decorrer deste culto, você pode também deixar o seu pedido de oração, que no final desse culto estaremos orando e intercedendo por você e por toda a família. E dizer a você, confia que Deus tem uma bênção para a sua vida. Convido a todos nesta noite, aí na sua casa ou no seu trabalho, para nós lermos no Salmo 126. E estaremos lendo 2 versos que diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Que Deus possa abençoar a cada lar nesta noite e dizer a você que o nosso objetivo, através deste culto, é levar a preciosa mensagem da palavra de Deus, as boas novas de salvação. Esta é a finalidade, para mostrar ao mundo que ainda nós temos uma esperança, e esta esperança está na pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nesta noite, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, onde já estamos aqui iniciando este grande culto de adoração, prestando para a honra e glória e louvor do Teu nome. Senhor, que cada vida que esteja agora no seu lar, no seu aposento, que através dos hinos que serão entoados, através da Tua preciosa palavra que será ministrada, Senhor, eu creio, Pai, que a bênção do Senhor seja derramada no lar de cada um nesta noite, e na certeza que a mão do Senhor esteja confirmando esta grande vitória. Pai querido, é o que nós te pedimos e entregamos tudo aos teus cuidados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai do Senhor, amados irmãos e amigos que estão conosco, queremos convidar a vocês a louvar e adorar ao Senhor conosco nesta noite, com o hino de número 8 da nossa harpa cristã. Cristo é fiel amigo, Ele é o nosso amigo melhor, não há outro além, que possa nos ajudar a estar conosco nos nossos dias. Aleluias. Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só,
hino de número 5 da nossa harpa cristã. Ó desce fogo santo. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com tocha verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consago, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem nos selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois desde sempre sou. Eu tudo a Deus consago, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem nos selar. Espírito divino, tu dai a provisão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consago, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem nos selar. Vamos louvar ao Senhor, um louvor que não está na harpa, que diz para a tua glória. Diante do teu trono eu estou, a tua face eu quero ver. Sei que não sou merecedor, mas teu amor me resgatou, me sustentou até aqui. Me rendo a ti, Senhor, reconheço que nada sou sem ti. A tua mão me alcançou, me fez voltar ao jardim da adoração. Jesus, és o meu
as águas e abre o céu. Faz descer sobre nós uma grande chuva de renovo, de glória e de unção. Vem inundar, ó Deus, cada coração. Dentro do Espírito de Deus vem soprar sobre o vale de ossos secos e faz levantar um exército que marcha em meio ao grande mar, coral que vai te minha força pra viver, és o meu pastor, seguirás onde eu vou. Eu só quero adorar, quero me prostrar, te oferecer o meu lugar. Toma minha vida em tuas mãos e vem me restaurar. Fico a pé de Eu cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Quero estar agora lendo a palavra do Senhor. Eu escolhi um texto bem conhecido para estar lendo essa noite, para deixar uma palavra para você que está nos assistindo, daí do seu lar, que não tem oportunidade de estar na igreja neste momento. Texto esse que está no livro de Marcos, no capítulo de número 6, versículo do número 45 até o 51, que diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Versículo 48. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subindo para o barco, porque para estar com eles, o vento aquietou entre si, e ficaram muito assombrados e maravilhados. João Marcos é sobrinho de Barnabé. Está escrito na palavra do Senhor em Colossenses 4 e versículo 10, que ele era sobrinho de Barnabé. Na sua casa era de costume de sempre ter trabalho de orações quando os discípulos do Senhor se encontravam em dificuldade. E nós vemos também na palavra que ele acostumava ajudar Barnabé e Saulo na obra do Senhor, ou em algumas obras que era necessário,
você pode encontrar registrado no livro de Atos 12 e versículo 25. E você vai ver a palavra do Senhor no livro de Atos, ainda capítulo 15, versículo 36 ao 39, que ele era também companheiro e por um momento ele deixou os seus companheiros desde a Panfilha e agora ele segue sem ele. Momento esse ruim para a vida de João Marcos, aonde para Saulo este não servia mais para ser companheiro na missão. Você vai ver também que logo depois ele se redime e nos últimos momentos da vida de João Marcos, da vida do apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo de número 10, 11, do livro de 2 Timóteo, ele está então nos seus últimos momentos de vida do apóstolo Paulo, junto com ele como companheiro e também com Lucas. João Marcos também é definido pelo apóstolo Pedro no capítulo 5 da sua primeira carta e versículo de número 13, como um filho muito amado. Você vai ver também no livro de Filemon, versículo de número 24, que ele é conhecido como cooperador da obra do Senhor. Este é aquele que eu quero vos falar nessa noite, um pouquinho sobre ele. Nós não podemos dizer que ele foi um discípulo que acompanhou Jesus no seu ministério terreno, mas ele acompanhou muito de perto os discípulos de Jesus, e você vai ver isso claramente no capítulo 12, versículo 12 de Atos, que todos estavam reunidos na casa da mãe de João Marcos, orando pelo apóstolo Pedro, que se encontrava preso, após a morte de Tiago. Mas então nós entendemos na palavra que ele, como cooperador dessa obra, nos seus últimos momentos, quem sabe, ou em momento da sua carreira, ele se preocupa com deixar então algumas lembranças para evitar que se perca tudo o que ele ouviu falar de Jesus, e escreve este evangelho baseado na escritura, em uma profecia que está no livro de Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 1, que diz: eis o meu servo. Ele quis dizer que Jesus é o servo perfeito, o servo do Senhor. E como servo do Senhor, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. É o que diz a palavra do Senhor. Agora, em meio a todos os textos que poderíamos escolher nessa noite, eu escolhi um texto bem conhecido para os irmãos e quero deixar uma palavra sobre os ensinamentos que Jesus deixou para os seus discípulos no lago, naquele lago ali de Betsaida. Eu quero deixar uma palavra para vocês aqui, visto que eu escolhi esse texto, mas poderia ter escolhido qualquer outro texto do livro de Marcos. Certo que aonde Jesus andava, ele nos ensinava algo com a sua vida. Por exemplo, você pode pegar no capítulo 1 do livro de Marcos, que você vai encontrar Jesus chegando na casa da sogra de Pedro, e ela estava enferma, ela estava com febre, mas aquilo não serviu de desculpa para que não servisse a Jesus, porque Jesus curou a ela para provar que não existe desculpa para ele não servir a ele, e que se for preciso por causa da enfermidade, ele cura para que você venha servir a ele a si mesmo. Você poderia nessa noite pegar junto comigo os ensinamentos do livro de Marcos, capítulo 2, quando você vai encontrar ali ele então, em uma casa em Cafarnaum, que eles trazem um paralítico para ele, e aquele paralítico, ele diz para ele assim: filho, perdoados estão os teus pecados. E você vai ver ali que ele prova e ensina para nós que ele tanto tem poder para perdoar pecado, quanto ele também cura de qualquer enfermidade. No capítulo 3, versículo 13,
você vai ver ele ensinando como se deu a chamada dos seus discípulos. No capítulo 4, você vai ver ele ensinando sobre a parábola da semeadura. No capítulo 5, você vai ver ele ensinando aquilo que está escrito no Salmo 40, quando diz: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, para me ouvir. Ele me tirou de um charco horrível de lodo, firmou os meus passos, colocou um novo cântico na minha boca, me fez assentar entre os príncipes. Quando ele atravessa na província dos Gadarenos, e ali então ele vai até lá somente por causa daquele homem endemoniado que ali estava, e liberta aquele homem se torna o maior missionário da região. Você poderia copiar junto comigo nessa noite que Jesus não escolhe ninguém para servir. Quando você vai para o capítulo 6 do livro de Atos, do livro de Marcos, e vai encontrar ali na primeira multiplicação de pães e peixe, que Jesus usa através de um jovem, de um menino que estava ali, que estava com 5 pães e os 2 peixinhos, para fazer aquele grande milagre. No capítulo 7 você vai ver ele então mostrando que se servir a ele com fé, se buscar ele com sinceridade, um milagre acontece quando aquela mulher cirofenícia chega perto dele com uma insistência. E por que não dizer que aquilo é uma oração? Para então pedir que ele viesse a libertar a filha dela que estava miseravelmente endemoniada. E Jesus, após a insistência dela, fez com que acontecesse o milagre. Você poderia nessa noite, mas eu pegar Atos 8, que nós vamos aprender na sua segunda multiplicação de pães e peixe, e entender que Jesus é poderoso para não deixar com que ninguém venha ser despedido de mãos vazias. Poderíamos pegar também Atos capítulo 9, aleluia, e aprender na palavra do Senhor que se alguém quiser ser grande, tem que ser pequeno como uma criança. Poderíamos pegar nessa noite os ensinamentos que Jesus passou para nós, que está no livro de Marcos capítulo 10, que ele passa um ensinamento, uma prova de amor, uma prova de misericórdia, quando ele chega então para aquele homem do cego de Jericó, e ele pede assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor não dá atenção a ninguém, mas olha para aquele homem que estava na beira do caminho e tem misericórdia dele. Estou dizendo do cego Bartimeu. Nós poderíamos nessa noite aprender o que está na palavra do Senhor, com os ensinamentos de Jesus, no capítulo 11, quando nós vemos então, ali ele na entrada triunfal em Jerusalém, que ele chega em um certo trecho do caminho, e o povo incomodado com ele diz assim: Senhor, dize para esse povo que pare de clamar o teu nome, que pare de te adorar, que pare de te dizer hosana. Ele mesmo disse: eu digo que se esses não me clamarem, com certeza as pedras clamarão. Poderíamos aprender com o ensinamento de Jesus nessa noite, aquilo que ele passou para nós no capítulo 13, sobre o princípio de dores, no capítulo 14, sobre a última Santa Ceia e as suas instruções, no capítulo 15, a prova de amor, a prova verdadeira de amor, que vai dizer da mesma forma que está no livro de João, capítulo 3 e 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por que não voltar atrás um pouquinho no versículo 14, que diz que como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E ali ele, pendurado no madeiro, nos dá a entender o que é uma verdadeira prova de amor. Ele nos ensina sobre o amor. E poderíamos também aprender no capítulo 15, e poderíamos aprender também no capítulo 16, as últimas instruções de Jesus, a partir do versículo 15, que diz assim: diz-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não os fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vimos aqui que poderíamos escolher qualquer um
texto desse e estaríamos atentos para ele e aprendendo grandes lições de Jesus. Mas as lições que nós aprendemos aqui no texto que eu escolhi para essa noite, o texto esse, a partir do versículo 45, do capítulo 6, do livro de Marcos, ele é um texto interessante, ele é um texto que muito fala comigo e muito chamou a minha atenção, quando nós vemos que Jesus obrigou aos seus discípulos que entrassem naquele barco, que partisse, que fosse dali. A primeira lição que nós aprendemos aqui é sobre a obediência, que nós sem a obediência não vamos a lugar nenhum. Diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus capítulo 13 e versículo 8, que Abraão pela fé sendo chamado obedeceu. Diz a palavra do Senhor no capítulo 13 e versículo 17 do livro de Hebreus, a seguinte forma: obedece os pastores que presidem sobre vós, porque eles velam por nós como quem há de prestar conta diante de Deus. Nós vemos na palavra do Senhor sobre obedecer no livro de Efésios capítulo 4 e versículo 1, que fala: filhinhos, obedece os vossos pais, porque isso é bom, porque isso é agradável. Nós vemos a palavra do Senhor sobre obediência no capítulo 3 do livro de Colossenses, versículo 20, se eu não me engano, que vai dizer assim: filhinhos, obedece os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Diz a palavra do Senhor também no livro de 1 Samuel, capítulo 15, se eu não me engano, versículo 22, que vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Que nós venhamos a entender o valor de obedecer. A palavra do Senhor também nos diz no livro de Atos capítulo 5, se eu não me engano, versículo 29, que é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Esta é uma lição que eu aprendo aqui, lição sobre obediência. Sem obediência não vamos a lugar nenhum. Que nós venhamos a entender isso nessa noite. Você que está no seu lar, aprenda com isso. Quer ir a algum lugar, seja uma pessoa obediente, submisso. Deus vai entrar na sua causa, Deus vai te dar vitória. Ninguém vai a lugar nenhum do jeito que quer, mas quando nós nos colocamos dentro da obediência, o Senhor, Ele está vendo tudo isso e vai nos galar pela nossa obediência. E a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é o que está escrito no versículo seguinte, que diz assim, e o versículo 47, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar. Nós aprendemos aqui também sobre mar, porque o Senhor obrigou que eles fossem do mar, que eles fossem atravessar o mar. E o pior é que o Senhor não disse para eles ir por conta de ir com a presença de Jesus, disse para eles ir sozinho. O que é que nós aprendemos sobre mar? É que se o Senhor mandou você entrar no mar, Ele garante vitória. Você pode ir para o livro de Êxodo, e lá você vai encontrar no capítulo 14, a palavra do Senhor está nos dizendo ali que Moisés estava na beira do mar, e ali ele não tinha um bote como os discípulos, mas ele estava ali clamando ao Senhor e o mar na frente. Mas então naquele momento ali, ele não achou outra sugestão a não ser ouvir o que Deus falava com ele. Ele falava assim, Deus falando com ele: por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marcha. Muitas vezes você tem estado diante e não sabe como ir, porque não é porque você pensa que o mar vai estar bravo, mas muitas vezes você não tem nenhuma embarcação para ir. Eu te garanto nessa noite que o Senhor vai abrir o mar na sua frente e o Senhor vai garantir a vitória para você. Agora veja bem, se você entrar no mar e aconteceu isto, de a sua embarcação entrar em uma tempestade, tenha certeza absoluta do que disse a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 28, que diz assim, que o Senhor prometeu que estaria convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Fica tranquilo, se o Senhor mandou entrar e tem tempestade, o Senhor vai fazer contigo o que fez com o apóstolo Paulo, que está no capítulo 27, versículo 23 do livro de Atos. Se porventura acontecer tempestade, o Senhor envia o anjo até você e você perecer, mas é garantido que ninguém que ficar na embarcação aonde Jesus chama, ele vai cair na tempestade e perecer. O Senhor é contigo nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Eu não me importo qual seja o momento que você se encontra, eu te garanto nessa noite, e se o Senhor mandou você entrar no mar, se o Senhor mandou você entrar na tempestade no barco, pode entrar e Ele vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. A terceira lição que nós aprendemos é a que está escrito no livro, no versículo 48, que diz: e vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da vigília da noite, o Senhor viu que eles se fadigavam a remar, não tinha condições deles irem, eles não conseguiam ir. E qual a lição que nós aprendemos aqui nesse momento? É que ninguém consegue ir a lugar nenhum sem que Jesus permita que ele vá. É que ninguém consegue ir a lugar nenhum sem que Jesus esteja te garantindo que você pode ir ouvir. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 20, versículos 7 e 8, que diz: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Se você porventura se encontra parado no meio do mar, no meio da tempestade, no meio da embarcação, começa a confiar no Senhor, começa a entregar o seu caminho ao Senhor, porque Ele vai te garantir vitória, porque Ele vai te garantir a bênção, porque Ele vai acalmar a tempestade e você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja o Senhor. Nós vemos aqui que ninguém vai a lugar nenhum sem a presença, sem a permissão do Senhor Jesus. Ninguém consegue ir a lugar nenhum se o Senhor Jesus não estiver no controle. O salmista Davi disse: e para onde irei? Ou para onde fugirei da sua presença? Se eu subir as mais altas nuvens, lá o Senhor está. E se eu descer mais profundo dos mares, eu sei que o Senhor também está lá. Ninguém consegue fugir da direção que o Senhor permite que ele venha estar. Você está no ângulo de vista do Senhor. Aleluia. O Senhor queria ensinar para os discípulos naquela noite, naquela tarde, durante aquela tarde, aquela noite, que muitos se iludem, muitos pensam que vai a algum lugar sem a presença, sem a ajuda do Senhor, mas ninguém vai a lugar nenhum. E que você nessa noite que está ouvindo essa palavra, começa a entender daí do seu lar, começa a sentir o desejo de ter a companhia do Senhor, porque diz a palavra do Senhor no livro de Isaías 49, versículo 23, que os que esperam no Senhor não se decepcionam. Começa a esperar no Senhor, começa a entregar o seu caminho ao Senhor, porque Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Começa a receber a bênção de Deus na sua vida. Você que está daí do seu lar, levando a sério esse momento que temos deste culto aqui agora, aonde você se encontra em dificuldade financeira, dificuldade espiritual, você se encontra todo amarrado nessa noite, aleluia, mas eu te garanto que o Senhor pode entrar na sua vida e te dar vitória. O escritor 2, ele diz assim: e para onde e como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E começando a ser anunciado por Jesus, aleluia, continua pelos profetas, continua por nós. Nós entendemos aqui então na palavra, e esta salvação é o único escape que você tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Mas uma outra coisa que nós aprendemos, e eu quero já encerrar, eu quero fazer de tudo para não ser enfadonho, visto que eu gosto de ter mais do que uma oportunidade, então eu prefiro aproveitá-la bem. Talvez já até falei muito, mas eu quero aqui concluir com o que está aqui também, no restante do versículo 48, que diz: e andando sobre o mar, queria passar diante deles. Nós vemos aqui outra lição que nós aprendemos com Jesus, é a seguinte: que o Senhor Jesus, Ele não é igual a nós. Quem tenta negociar com o Senhor, se eu fizer amanhã vai ser melhor para mim. Se eu buscar o Senhor amanhã vai ser melhor para mim. Talvez você tenha planejado várias formas de servir ao Senhor, negociando com o seu pensamento, mas eu te garanto nessa noite que o projeto de Deus, que o pensamento de Deus, que o conhecimento de Deus, ele é seu. Diz a palavra do Senhor no Salmo 44, se eu não me engano, versículo 21 ou 22, vai dizer da seguinte forma: que o Senhor conhece o segredo do nosso coração. Diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 4 e versículo 12, que Ele conhece, Ele é o único que vai na divisão da nossa alma e do nosso espírito. Há um trecho no livro das Crônicas que disse a seguinte forma: que Ele conhece o segredo e os desígnios do nosso coração, nada está escondido para Ele. No livro de Samuel, no 1 Samuel está escrito que o homem conhece o que está por fora, mas o Senhor conhece o que está por dentro. Então nessa noite eu quero te dizer que você pode até tentar sair na frente de Deus, mas é garantido que Ele chega na frente. Então que você nessa noite, e que nós venhamos nessa noite aprender com essa palavra, e podemos até sair na frente, mas o Senhor, Ele está no presente, Ele esteve no passado e está no futuro da nossa vida. Ele te conhece, Ele sabe o seu amanhã. E eu te digo nessa noite, e o Senhor conhece a sua vida, e Ele quer te dar o melhor, e através dessa palavra, Ele quer te acordar nessa noite, que não há negociação com o Senhor, não há outra forma a não ser servir ao Senhor. Nós não temos como fugir do projeto de Deus. Diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Ele era, e sempre será. Diz a palavra que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então nessa noite eu te convido a tomar a decisão adiante do Senhor, aleluia, e te digo, a melhor coisa da minha vida que eu escolhi, foi entender que não há como fugir da presença do Senhor, que não há como fugir do projeto do Senhor, e que não há como sair na frente do Senhor, e que Ele está no controle de todas as coisas. Assim eu te convido a orar comigo nessa hora. E te convido, se você está do seu lar também e deseja aceitar o Senhor como Salvador, em meio a essa crise que estamos, eis a sua oportunidade de servir a um Senhor que te convida a ser obediente, a um Senhor que te convida para o meio do mar, mas te garante vitória. Servir a um Senhor, aleluia, que Ele te manda ir para o meio do mar, e se você não for a lugar nenhum sem Ele, Ele te garante que Ele entra no barco e acalma a sua tempestade. Servir a um Senhor que é poderoso, que é onisciente, é onipresente, onipotente. Se você está do seu lar aceitando a Jesus como Salvador, nessa noite Ele escreve o teu nome no livro da vida. Louvado seja o Senhor. E agora quero orar para encerrar. Nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que eu nessa hora te agradeço, porque diz a sua palavra, aleluia, que assim como desce a chuva e cai a neve, para lá não torna a voltar, mas faz produzir e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a que enviei. Ser Deus com essa palavra, Senhor,
porque reconhecemos que o homem é pequeno, mas o Senhor é grande. E quem convence é o teu Espírito Santo. Abençoa cada vida nessa noite, através desse culto. Pessoas que se encontram no vício da droga, que se encontram presos no álcool, nessa noite liberta para a glória do Senhor. Abençoa cada um, Senhor, e cerca a sua igreja em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com louvor. Tua graça me basta. O que seria de nós sem a presença e a graça do nosso Deus? Aleluia. Louve e adore conosco nesta noite. Sinta a presença do Senhor aí. Sinta o toque do Espírito Santo. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua
Nós somos gratos a Deus que estamos chegando ao final de mais um grande culto, a qual cultuamos ao Senhor e sentindo a Tua presença e também pela palavra que nós ouvimos nesta noite e que a palavra que foi pregada sirva de elevo espiritual para a sua vida. Nós queremos também, já dando encerramento aqui, deixando dizer a todos que esse culto, a partir de amanhã, já estará sendo transmitido no YouTube. Então você pode compartilhar amanhã, a partir de amanhã, esse grande evento a qual estivemos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. E dizer também, se não houver uma alteração, no próximo domingo estaremos aqui a partir das 9 horas na Escola Bíblica Dominical. E também à noite o grande culto de adoração a Deus a partir das 19h30. E estaremos encerrando, deixando aqui os pedidos de oração que foi passado para nós e fazemos menção. Aqui está Márcia Aparecida de Jesus, pede oração pela sua família, pela família Gonçalves. Também João Florencio Batista pede oração em favor de toda a sua família. Nilda Fonseca também Rigamonte. Jô Moraes também pedindo oração por ela. Paula Rosângela também pedindo oração para ela e sua família. José Nilton de Souza pedindo oração para Ademar Brunk, que está internado. Jordão Washington também pede oração por ele, por toda a sua família e por todas as pessoas próximas a ele. E também a Nilceia Andrade pede oração para ela e toda a sua família. Marlene Costa também pede oração também por toda a sua família. Lucilene Fire também pedindo oração por toda a sua família. E também Anderson Marinho também pedindo oração por toda a sua família. Então nós estaremos aqui já dando encerramento e fazendo aqui mais uma oração e pedindo a bênção de Deus por todos esses pedidos e para você que esteve conosco até o final desse grande culto. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós somos gratos a Ti por tudo nesta noite, ó Pai, pelos louvores que foram entoados, pela mensagem da Tua palavra que foi ministrada, e eu creio, Senhor, que o Senhor tem falado em muitos corações, e aqui por esse pedido, ó Pai, nós não sabemos o problema, mas Tu és o Deus que é onisciente, que conhece a necessidade de cada um. E eu creio que nesta noite, ó Pai, o Senhor já está entrando com providência através desses pedidos. E eu creio, Senhor, que a bênção do Senhor já está chegando em muitos lares, e especialmente por esse pedido que está aqui em nossas mãos. Pai querido, confirma a Tua bênção, meu Pai, estende as Tuas mãos, pedimos também a Tua bênção pelo nosso Brasil, pelas autoridades, enfim, por todas as nações, que as bênçãos do Senhor seja confirmada para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. Pai querido, é o que nós Te pedimos e entregamos tudo nas Tuas mãos e na certeza da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E ficamos por aqui e despedimos a todos da paz do Senhor e tenham uma noite tranquila no refrigério com as ricas bênçãos do Senhor. Amém.